projeto Eco-Sefarditas Judeus na Amazônia, da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. Ela é uma seringueira, ela mora lá no interior. E aí, estou até feliz que a internet dela hoje pegou. A Alessandra está ouvindo a gente? Não sei, acho que ela desligou o microfone. E é uma parceira, também faz parte do nosso conselho. Boa noite. Ah, minha linda! Tudo bem, seringueira? Tudo bem, boa noite. Tem que deixar desligada a imagem e som para poder pegar melhor a internet. Claro, carregar Coisas tanto. do interior do Pará. Boa noite. Estou feliz que você está aqui. Vamos começar, Fabinho. Vamos começar. Boa noite a todas e todos. Só pedir uma gentileza que quem não for fazer o uso do microfone para manter desligado, eu peço licença também a todos vocês para a gente poder gravar essa atividade e disponibilizar depois no nosso site. Quero cumprimentar todos aqui presentes. O meu nome é Fábio Silva, eu sou advogado, sou pesquisador do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu sou diretor de projetos e parceiro aqui do nosso amigo Elias Salgado. E este evento de hoje é a segunda atividade do primeiro ciclo internacional de estudos do SEJO. E o tema é uma visão contemporânea da presença judaica na Amazônia. Essa atividade ela é realizada pelo SEJO e ela tem o apoio das seguintes instituições. O IB, que é o Instituto Brasil-Israel, o NIEG, que é o Núcleo de Estudos do Rio de Janeiro, o NESA, que é o Núcleo de Estudos Sefarditas na Amazônia, o Eco-Sefarditas, Judeus na Amazônia, e a Association Mimouna. Eu peço desculpa se eu estiver errado na pronúncia aqui ou na descrição de alguma dessas entidades. E agora eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do nosso anfitrião Elias e do nosso professor Wagner. O Elias Salgado ele é professor, ele possui pós-graduação em História do Povo Judeu pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é professor e pesquisador especialista em História dos Judeus na Amazônia, é escritor e editor, cofundador e diretor da Amazônia Judaica, o portal Arquivo Histórico e a editora, e é coordenador do SEJO, o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia. Ele é pesquisador associado do NIEG, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, e do NESA, que é o Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia, da UFPA Bragança. E apresentando agora o nosso professor PhD Wagner Bentes Lins, ele é antropólogo formado pela Universidade Federal do Pará, é doutor pelo Programa de Língua Hebraica da USP, foi pesquisador visitante na Universidade Hebraica de Jerusalém, é membro do NUEJ, o Núcleo de Estudos Judaicos da USP, além das pesquisas sobre a presença judaica na Amazônia, ele também desenvolveu a pesquisa de pós-doutorado no Programa de Antropologia Social da USP, sobre o Bnei Anussim, no estado da Paraíba. Muito obrigado pela presença de todos. Eu passo a palavra agora para o professor Elias Salgado. Bom, gente, quem me conhece mais de perto, eu sou avesso a muita formalidade. Na academia me chamam de outsider, por isso que eu não tive lá muita paciência na época para defender doutorado. Eu vou falar primeiro sobre o Wagner, né? Depois vamos falar da temática em si, introduzir para ele poder falar. O Wagner é amigo de primeira hora desse projeto chamado Amazônia Judaica, né? Que, como o Fábio apresentou, é formado por um portal no qual há um arquivo histórico digital, né? E que é também uma editora, que começou editando um jornal em Belém, do Pará, um jornal ainda em papel, né? Por meu irmão Davi Salgado, em 2002, e que está fazendo agora em 2022, 20 anos de existência. Com muito orgulho, eu falo que é o veículo de comunicação, né? O mix de comunicação Amazônia Judaica é o mais antigo
quer dizer, o mais longo, perdão, da história dos judeus da Amazônia, né? Jornais anteriores, jornais históricos, como a gente estava falando aqui no início, né? A coluna do Davi Pérez, depois a Voz de Israel, do Major Eliezer Levi, havia o Folha Israelita de Manaus, tiveram menos duração, pouca duração. A coluna, infelizmente, durou 1 ano, né? 2 anos, e o Voz de Israel, não me lembro agora quantos anos, e o Folha Israelita durou 1 década, e a gente está aí nessa luta. A gente conta, felizmente, com apoio de 2, no máximo 3 famílias que acompanham a gente, né? De Manaus e algumas de Belém, com muita dificuldade, e a gente vai levando o projeto. O SEJA é uma iniciativa mais recente, né? Ela foi pensada, ela vinha sendo pensada já há algum tempo, né? Porque, como eu coloquei, né, na live passada, né, sobre o projeto que está encabeçando nesse momento o trabalho, né, que abre o trabalho do SEJA, que é novos estudos, novos recortes temáticos, é que a gente acredita que sozinho, né? Desculpa aí o ditado, né? A mandorinha não faz verão. Então, a gente precisava multiplicar, né? Juntar forças e multiplicar. Então, essa é a ideia do SESC, né? A gente tem a sorte de ter um conselho, né, com pessoas, a maioria deles acadêmicos e outros não, internacional, por isso eu sigo o sistema internacional. Realmente, nós temos membros de Israel, nós temos membros nos Estados Unidos, no Canadá, eles também vão falar aqui para vocês nesse ciclo, né, ao longo do ano. E então, essa questão que leva à criação do SEJA é uma das questões centrais, né, do tema, né, que o Wagner vai trazer hoje, né, em cima de uma conversa que a gente vinha falando, quando da criação do SEJA, de uma necessidade de buscar outras formas de abordagem de temas já anteriormente estudados, né, e ampliar novas vertentes, novos recortes e avançar um pouco mais no tempo, porque a gente entende que até aqui, né, meio que se tem dado muita volta em círculo, né, e a gente precisa avançar. Daí, né, o Wagner ter sugerido essa fala de hoje, né, onde ele vai expor, na opinião dele, né, como se poderia ver, né, como se deve ver de maneira mais contemporânea esse judaísmo amazônico que já tem 210 anos. Wagner, a palavra é tua, irmão. Poxa, obrigado, Elias. Desde já agradeço o convite para mais essa parceria. Agradeço a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para me escutar, né? E eu gostaria, assim, de começar, né, assim, esclarecendo para vocês que realmente não é uma palestra, uma grande... Na verdade, é um bate-papo, uma troca de ideias, como o Elias falou a princípio, para uma tentativa de se pensar a temática dos judeus na Amazônia, de novas abordagens, de novas perspectivas. Quando eu vim para o mestrado na USP, 20 anos atrás, a minha orientadora, Marta Toppel, ela foi categórica, né? Quando a gente trabalha com a historiografia e com a antropologia do judaísmo, é preciso ser muito cuidadoso,
para que a gente não produza uma coisa muito memorialista, uma coisa ligada geralmente às produções internas dos grupos, não só dos judeus, dos grupos étnicos como um todo, né? Que são as literaturas produzidas na comunidade, nas comunidades. Nada contra, né? Na verdade, isso é um trabalho que nos ajuda muito, que nos alicerça, né, para olhar, que organiza a nossa visão quando a gente vai empreender. Só que dentro da academia as diretrizes são outras. E aí os estudos judaicos eles precisam dialogar com outros estudos de outros grupos. E, embora cause muito espécime ainda os judeus na Amazônia, né, é muito recorrente, sempre as palestras, as reportagens, tudo que se produz até hoje sobre os judeus na Amazônia está muito ligado ainda ao século passado e ao século retrasado, ligado ainda ao ciclo da borracha, à imigração, quando que, desde a década de 60 do século XX, o judaísmo na Amazônia ele dá um salto social muito grande, ele acompanha uma série de mudanças, ele é influenciado diretamente, cada vez mais, pelo Estado de Israel. Então, ocorre uma série de mudanças nessas comunidades. E o papo hoje, a conversa hoje, é para mostrar como, de repente, isso fica de fora das análises, né, das palestras, das explanações sobre os judeus da Amazônia. Como Elias falou no início, fica sempre muito preso àquela narrativa, né, anterior da imigração, do exotismo dos judeus na floresta e como posso dizer, da adaptação dessa população à realidade amazônica. Daí, o Samuel Ben-Shimol, quando ele escreve o Eretz Amazônia, né, na verdade, o Eretz Amazônia ele faz parte de um outro livro chamado A Formação Social da Amazônia, e que ele descreve vários grupos étnicos, inclusive os judeus. E, partindo daí, ele vai para uma análise sociológica muito minuciosa. E, quando você abre o Eretz Amazônia, ele faz desde lista de cemitério, ele faz desde das empresas que as pessoas... as empresas de judeus em Belém, Manaus, Amapá, ele faz uma radiografia do perfil sociológico dos judeus. Mas aí eu pergunto a vocês, quanto tempo já faz que o Samuel Ben-Shimol publicou o Eretz Amazônia? Foi no final da década de 80. Se eu não me engano, foi 89. Não, 90, 98. 90? 98, Você confundiu a década. 98. A primeira edição foi 98. E aí, desde então, nós não temos ainda assim um outro estudo de vulto. 98. É porque ele tem obras anteriores. Eu inverti, né? Não é porque eu inverti. Em vez de 98, eu coloquei 89. Eu entendi. Ele tem obras anteriores também, né? Sobre o ciclo da borracha. E aí, então,
como eu falava para vocês, faz já muito tempo que não se tem um entendimento, principalmente de cunho sociológico, dos judeus na região amazônica, né? É recorrente, sempre. Eu acho que ainda é preciso, claro, esclarecer, contextualizar, né, as pessoas, mas, assim, desde do meu mestrado e do meu doutorado, eu venho tentando um outro viés pela antropologia, né? No mestrado, eu quis entender um pouco quem eram esses descendentes que ficaram pelos interiores da Amazônia, em Belém, em Manaus, qual a relação dessas pessoas com o judaísmo. Quer dizer, uma outra tentativa. Vai voltar para essa narrativa consequentemente, da borracha, da vinda, né? É impossível escapar disso. Porém, né, nós tivemos, com a ajuda da Marta Toppel, lá na USP, essa tentativa de dar um outro recorte, né, para a presença judaica na Amazônia. No doutorado, a princípio, eu tinha feito um trabalho no interior e eu queria fazer um trabalho um pouco contemporâneo, analisando as capitais Belém e Manaus. Só que, nessa mesma época, a USP abriu um convênio com a Universidade Hebraica de Jerusalém e eu pude ficar na Universidade Hebraica por um ano como pesquisador visitante. E, por discussões com a banca, com os orientadores de Israel, com a USP, nós decidimos, então, fazer a comparativa, que também era uma coisa contemporânea, entre os judeus nas comunidades da Amazônia, principalmente Belém e Manaus, não eram mais os descendentes de casamentos mistos no interior, eram as comunidades oficiais, né, de Belém e Manaus, comparados com alguns grupos de judeus marroquinos em Israel. Consequentemente, voltamos para a narrativa inicial da imigração, porque a cada ponto que era discutido, você tinha que buscar as referências, né? Mas nessa tentativa um pouco de sair dessa coisa, dessa história linear, de construir um olhar mais amplo. Não só essa coisa, ó, saiu do Marrocos, saiu com a família real, depois aumentou no ciclo da borracha, essa coisa, tentar fazer uma coisa que abranja várias frentes e que possa também dialogar com os estudos da Amazônia, com os estudos do Brasil, de uma forma geral. E aí, voltando mais uma vez para o trabalho do Benchimol, que foi totalmente na área da sociologia, né? Lembrando o trabalho da Amélia Bemergui dentro da história, né? Se você olha o trabalho da Maria Lieberman na historiografia, é um tijolão assim, o que você procurar tem ali, de documento, de dados, mas aquela abordagem de uma história linear e tal, começo, meio e fim, um período específico. E a Amélia não. A Amélia vai buscar uma coisa na historiografia, trabalha com a história oral, trabalha com outros tipos de análise de fontes, outros depoimentos, que trouxe uma visão muito rica e faz uma análise, uma comparativa com os guaranis. Os marroquinos buscavam, assim como os guaranis buscavam, uma terra sem males, né? Então, isso são alguns exemplos de tentativa de ampliar essa abordagem da presença judaica na Amazônia. No entanto, como eu falei anteriormente, existem algumas coisas que ficaram pendentes desde o meu doutorado, assim, são cadernos e cadernos de anotações, experiências que não puderam entrar no texto da tese e que, hoje em dia, eu acho demasiadamente válidas,
né? E aí, aproveitando que a intenção deste Centro de Estudos do Judaísmo na Amazônia é justamente isso, o fomento, a abertura de nova forma de pesquisa, eu levanto as seguintes questões, né? Eu acho que, para um entendimento, né, do judaísmo na Amazônia, sobretudo em Belém, mas, quer dizer, não tem como escapar, em Belém e Manaus, seria necessário um estudo da ortodoxia na Amazônia, né? Assim como a Marta Toppel realizou um estudo da ortodoxia em São Paulo, né? Sem sombra de dúvida, o judaísmo na Amazônia ele passa a ser outro a partir da década de 80, com a chegada da ortodoxia. Um outro judaísmo se reconfigura, né? E, na verdade, essa e outras pautas que eu vou enumerar, que eu acho que são relevantes para o entendimento contemporâneo do judaísmo na Amazônia, né? Existem vários problemas, né? Antes de levantar essas questões e dizer, por que não fizeram? Né? As pessoas, sempre que elas podem, elas fazem, elas procuram dar uma outra, né? E a gente está falando dessa necessidade porque, ainda assim, a volta para a narrativa da borracha, dos judeus da Amazônia, ela é recorrente. O próprio Amazônia Judaica, há uns anos atrás, publicou a tese da Paula sobre mulheres judias na Amazônia. Então, agora tem uma nova frente se abrindo, falando de literatura, de autores judeus na Amazônia, de artes plásticas na Amazônia, né? E aí, se você hoje em dia faz uma fala, um artigo sobre isso, ele, consequentemente, ele volta para a narrativa que a gente estava comentando no início. Você vai ter que passar por isso. Só que com uma visão contemporânea, com outras coisas que estão sendo produzidas nessa comunidade que se radicou na floresta e que Sim, sabe, se produz arte contemporânea, né? Literatura, e só que outras formas de análise, de observação destes grupos, como eu falei anteriormente, tipo o entendimento da ortodoxia, são assuntos um tanto quanto espinhosos. E, hoje em dia, é muito difícil empreender pesquisa. Não tem bolsa, não tem programa, né? Existe um desmonte muito grande, né? E fica muito difícil de você desenvolver projetos dessa envergadura. Mas eu acho que uma coisa é ponto de pauta comum, né? Essas novas pautas, essas novas formas de enxergar o judaísmo como um objeto de pesquisa, elas são necessárias para que exista esse entendimento. Como eu enumerei anteriormente, um trabalho sociológico de vulto desde o Benchimol, né? E aí depois tem assim, trabalhos antropológicos, mas tem tem determinados assuntos que sempre ficam para escanteio. Por exemplo, eu acho que um entendimento muito interessante das comunidades de Belém e Manaus, a partir da aproximação que a comunidade de Manaus construiu com a Congregação Israelita Paulista e o caminho que a comunidade de Belém tomou
ao se aproximar do Beit Chabad, de uma linha ortodoxa do judaísmo. Seria um entendimento muito, muito interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava desenvolvendo o meu trabalho de doutorado são trabalhos de pobreza e judaísmo. Existe na Argentina uma literatura muito grande, né, sobre judeus que têm um status econômico inferior na sociedade, e isso é discutido, isso é estudado, isso é abordado. Quando eu estava fazendo pesquisa em Belém, existia um grupo, não posso dizer etnicamente falando, reconhecidos como judeus, mas tinham muitos descendentes de judeus, alguns judeus etnicamente falando, de acordo com os padrões étnicos que o grupo adota para o entendimento de judaísmo, alguns sim eram, e essas pessoas elas recebem auxílio da comunidade, é uma coisa muito discreta, muito sigilosa, né? Só que isso volta lá para trás. E isso remete às instituições de ajuda mútua que foram trazidas desde o Marrocos, né? Existia no Marrocos o Pan de la Sidaka, que depois foi levado para Belém como pão dos pobres, e depois ele vai tomando outras denominações em forma de instituições de ajuda a judeus menos favorecidos economicamente, né? E o que me chamou muita atenção é que esse grupo, assim como a instituição meio que veio passando de uma família, da mesma família durante muitos anos, né, em Belém, veio do Marrocos, aquele modelo de instituição, de ajuda social, ele foi instituído em Belém, e aí depois ele toma outros contornos, e essas pessoas menos assistidas, também os descendentes dessas pessoas, muitos deles também recebiam assistência do Centro Israelita. E, para mim, isso era muito interessante, né? Porque ele vai de encontro ao preconceito do judeu rico, do judeu sempre ligado ao dinheiro, né? E, além de resgatar a história das instituições de ajuda mútua, que mais eu posso falar? E se fosse falar também seria um complemento, porque eu fui para o interior do Pará, para o interior da Amazônia, para pesquisar descendentes em algumas comunidades. E quando muitos descendentes estavam na periferia de Belém. E era uma abordagem riquíssima de ser feita, mas, de repente, era uma pesquisa paralela. E também, desde o Samuel Ben-Shimol, quer dizer, não tem uma análise sociológica ou demográfica dessas comunidades, de forma que, como que nós podemos falar de um entendimento contemporâneo? Porque, na verdade, é uma resposta. Por que fica correndo atrás sempre da mesma narrativa? Por que sempre volta para o ciclo da borracha? Porque, na verdade, existem determinadas frentes que ainda ficaram ali nas margens dos cadernos de campo, das cadernetas de anotação, né? Muitas vezes, quando a pessoa, às vezes, faz um trabalho, ela está querendo resgatar uma memória pessoal, né? Não necessariamente um trabalho acadêmico,
Mas se a gente está falando aqui de um entendimento contemporâneo, eu acho que o entendimento, né, nesse âmbito sociológico, né, o entendimento econômico, o entendimento de gênero dentro do judaísmo, o entendimento do discurso de racismo, tudo isso ele cabe, né? Como eu falei anteriormente, as pessoas quando têm oportunidade, têm condições, elas procuram dar vazão para isso, né? Tanto é que nós estamos aqui e assim, eu tenho outras pautas que eu poderia colocar aqui, né? Eu só citei, no caso, o estudo da ortodoxia, ou também um estudo de classe social, né? No sentido de estudo econômico, eu gostaria de ressaltar. Sei lá, um estudo demográfico no sentido de aliar. Nós não temos uma noção assim oficial na Amazônia de quantos judeus. Ultimamente, por exemplo, você vê uma classe média carioca, uma classe média paulistana que faz aliar devido à crise no país. E a imigração para Israel, gente. Né? Então, e na Amazônia? Né? Quais são esses números? Até se não tiver números. Não, olha, não imigrou ninguém. Né? Ficou todo mundo aqui. Ou foi, voltou. Tudo isso é de uma relevância ímpar para o entendimento desse grupo. Né? E para um entendimento amplo, de fato, do grupo, para um diálogo maior com outras disciplinas, para que nós possamos ser vistos, de fato, entendidos por um IBGE, né, por um instituto, para que realmente, né, exista uma radiografia, um entendimento contemporâneo do judaísmo na Amazônia. É isso, gente. Fabinho, antes que eu faça alguma reflexão e pergunte quem queira falar, tem alguma coisa aí a nível de chat, como pergunta? Eliane Pichol colocou uma pergunta aí sobre, eu vi rapidamente, sobre se a ortodoxia alterou, né, a formação da comunidade de Belém, Wagner. Isso, a pergunta exata foi: a chegada da ortodoxia mudou o perfil de identidade dos judeus na Amazônia? Antes era mais cultural e menos religioso ou não? Pois é, né? Olha, eu acho que existe alteração, né? Tanto em Belém, né? Eu não sei dizer se era uma coisa meramente cultural. Eu acho que seria reduzir muito. Eu acho que tem o judeu marroquino, ele tem um perfil religioso que é muito forte, né? Então ele busca essa conexão, ele busca esse perfil religioso, ele não abre mão disso. Só que com a chegada da ortodoxia foi desenhado um outro perfil religioso, né? E independente, tem alteração. Em Manaus, a ortodoxia teve uma influência menor, né? Mas também, né, tem toda uma dinâmica como as comunidades lidam com esse judaísmo, com essa outra corrente do judaísmo, né? Como é que eles dialogam? Então, assim, eu não posso te apontar, né? Eu fiz um breve explanado, é uma coisa um pouco na base do achismo, né? Dizendo que existia assim
uma característica religiosa muito grande, mas que, de repente, não era dentro dos padrões da ortodoxia. Mas, como eu falei, isso realmente é um assunto que precisa ser debruçado, precisa ser discutido, né? E de extrema relevância para esse entendimento contemporâneo. Fábio, tem mais perguntas. Raquelita, Shirley, dá uma olhadinha aí, por favor. E quem mais tiver. Sim, a Shirley, ela fez um comentário aqui em hebraico. Eu ainda não consigo falar hebraico tão bem como você. Shirley, liga o microfone, cadê ela? Não. O meu hebraico, ele é de Itaquera, então não sei se todo mundo consegue. Shirley, Beit Rabad Curioso abriu em não ter Belém, não. Olha, Shirley Faber, Beit Rabad abriu em Belém, não em Manaus. Olha, até quando eu alcançava, existia um núcleo muito pequeno do Rabad em Manaus, sim. Eu acho, se eu não estou enganado, que eu acho difícil, a filha do rabino de Israel e o esposo é quem mantém o núcleo do Beit Rabad de Manaus. Está correto. Mas parece que a dificuldade de formação de Minyan, inclusive, Wagner, é aquela coisa. Eu acho que uma coisa que precisa ser colocado. Isso não é um dado interessante, muito interessante de ser estudado? Por que dá certo em um estado do Amazonas, por que não dá certo Só em outro? Né? Como é que essa comunidade dialoga? Por que ela não foi para a ortodoxia? Por que a comunidade de Belém foi? Né? Perfeito. Com certeza, né? Em algum momento elas se distanciam, né, a nível de configuração em vários parâmetros, né? Tem também uma linha de estudo aqui, vai ter uma palestra mais adiante, onde vem alguém de Manaus, acho que a própria Anne, né? A Anne está confirmada, é vice-presidente do CIAN, e estamos pensando numa pessoa, eu ia chamar o Yehuda Benguigui, mas Yehuda está com um trabalho lá, está pegando ele direto, uma consultoria. Elias, só responder aqui rapidinho aqui o comentário da Doda Hack. Tá? Raquelita Tias, uma questão interessante é a continuidade da comunidade judaica amazônica enquanto grupo como identidade definida. Houve, sim, muita imigração para Israel e para os centros mais populosos no Brasil, e ainda assim temos uma comunidade atuante forte. Acredito ser um ponto interessante, que pode ter relação com a ortodoxia, mas que tem personalidade própria. Olha, sim, a Raquelita Tias, ela pode falar de cadeira, que ela é uma líder comunitária, né? Ela foi presidente do Centro Israelita, ela faz parte do Pioneiras Viso, ela, de várias frentes. Então, tem um entendimento amplo da comunidade judaica de Belém, da comunidade judaica de Manaus, né, assim, se for fazer uma comparativa, assim dizendo, né, do judaísmo comunitário do Brasil como um todo. Provavelmente, se fosse uma abordagem nesses modos fosse direcionada um estudo a respeito dos judeus na Amazônia, todos esses pontos aqui colocados, né, precisam ser levados em consideração. Tá? Aqui a professora Alessandra Conde. Né? Parabenizo o Ari Wagner, tanto pelos estudos sobre os judeus na Amazônia, quanto pela produção artística que retrata a presença judaica na Amazônia. Eu que agradeço a Alessandra, né, e recentemente também publicou aí, fez um post com alguns trabalhos meus, falando um pouco da minha trajetória, né? Muito obrigado. É isso aí que consola, que conforta o artista, principalmente nos tempos atuais. Né?
só colocando assim, né, deixando assim claro a todos os presentes aqui nessa reunião, é que isso são alguns pontos, né, quer dizer, não existe nada definido, né? A gente está falando aqui de de possibilidades de um entendimento mais amplo, né? Todas essas pautas levantadas aqui, elas são de muita relevância, mas, infelizmente, elas são somente pautas, né? Em forma alguma, nós vamos emitir aqui alguma opinião, algo fechado sobre nada disso que foi falado, sobre ortodoxia ou sobre, né, uma análise demográfica, nada disso, né? Mas ressaltando da importância dessa abordagem, né, para o entendimento contemporâneo dessas comunidades. Alguém quer fazer alguma colocação mais? Quer fazer alguma pergunta? Wagner, voltando à questão da ortodoxia, né? Eu acho importante colocar que a ortodoxia que surge na Amazônia, ela é de configuração ashkenazita Chabad, ok? Então, eu realmente não fiz estudos específicos sobre isso, mas vai vir palestra contando isso quando fosse comparar melhor, né? Uhum. Eu vivi essa experiência pessoalmente, a coisa acontece mais ou menos assim. Na década de 60, foi criado aqui no Rio de Janeiro, na região montanhosa, na região serrana, na cidade de Petrópolis, foi criada a primeira yeshiva, a primeira escola rabínica do Brasil, né? Por um rabino, Rabino Binyamin, de linha racídica, né? Ortodoxa. Não fundamentalista, como a gente vê hoje. Essa questão do fundamentalismo atual também é uma questão a ser estudada, não só em relação à Amazônia, né? Esse aprofundamento é um outro tema também, por mais que ele pareça distante, mas não é. E aí, meninos de Belém, que é uma comunidade maior, foram estudar lá, e alguns contemporâneos meus também fomos estudar lá. Aconteceu um fenômeno. O pessoal de Belém, já naquele então, né, que cria lá um movimento juvenil, Kadima, que hoje chama-se Kadima Bnei Akiva, ele foi mais influenciado pela linha do rabino. Mas, em algum momento, tem uma narrativa de que o rabino, independente da linha dele, é ele que trabalha com uma questão, digamos, missionária, não só em relação a Chabad, mas de que eles tinham uma missão de, ao voltar para suas keilot, para suas comunidades, né, tentar trabalhar em função daquela comunidade, fazer alguma coisa por aquela novidade. E aí surge a ideia, como a Yeshiva, a escola está localizada no Rio, e tinham jovens, tu vê que não era tão radical, eles tinham jovens do movimento religioso nacional, que é uma linha, né, sionista, o Bnei Akiva, que leva o nome também desse movimento, não é uma linha tradicional, no ultra-ortodoxa, nada disso. Mas eu acho que, em função do fato de que Rav Binyamin tinha essa linha, esses jovens de Belém, os de Manaus, não tem entre esses jovens, eram muito menos. Nós não chegamos a ser 10 garotos de Manaus que fomos, e nenhum tinha linha, nem os de Belém, nem os de Manaus, tinham uma antecedência ortodoxa, né? Éramos tradicionais, éramos de um mundo, né, muito próprio, né? O contraste da vivência, porque a Yeshiva, né, a escola era eminentemente ashkenazita. Então, até hoje, quando eu faço aqui, recebo o Shabat na minha casa, eu sempre brinco duas coisas.
Eu não rezo em direção a Sion, a Jerusalém, eu rezo em direção a Manaus. Eu falei, entendeu? E também tem uma outra coisa, volta e meia, a Marisa me corrige, quando eu estou cantando alguma coisa, né, algum piúta, algum cântico, eu me confundo entre o cântico da sinagoga de Manaus e o que eu aprendi na Yeshiva. Né? Às vezes eu começo a cantar o Lechadodi, que é um cântico que abre, né, recebe o Shabbat, e eu começo pelo que eu aprendi na Yeshiva, o Ashkenazita, e de repente, quando chego lá no final de um determinado trecho, eu digo, está errado, não era assim, muda, né? Então, eu vivo esse dilema. Né? Mas, como eu nunca fui ortodoxo, então, ao abandonar a Yeshiva, eu não me tornei, né? Eu não continuei numa vida ortodoxa e nenhum dos meus colegas de Manaus fizeram isso. Isso já é um ponto, no meu entender, né, de diferenciação no sentido da questão religiosa. Wagner? Eu lembrei de uma outra pauta que está ligado com isso aí que você falou, que está aqui, que ela como você deu a deixa, aí eu vou só colocar, né? Eu sinto falta de um estudo sobre ashkenazitas na Amazônia. Com certeza. Aí diz, são poucos. Tá, beleza, mas quem são eles? Né? Como que é ser minoria? Sabe, eu sempre... E assim, a Amazônia, desde o início da sua imigração, ela teve a sua minoria de judeus askenazita. Você vai, desde que veio a Brigada Inglesa, né, você tinha os soldados de origem judaica askenazita que estavam com a Brigada Inglesa. Uhum. Né, e que estão enterrados próximos dos judeus marroquinos. Alguns soldados estão no cemitério dos anglicanos, enterrados como judeus, né? E quer dizer, desde o início, sabe? Em Belém, em Manaus, depois se tangenciou pelo assunto das polacas, que depois foi levantada essa outra abordagem, depois da quebra de vários tabus nas comunidades do Brasil como um todo, e que isso entrou na pauta do estudo judaicos em Belém e São Paulo, e isso também chegou na Amazônia. Né? Mas um estudo, o Benchimol, ele catalogou todo mundo, né? Mas não tem a memória da família Kislanov, não tem. E aí, quando você vai, sabe, para entender essa visão contemporânea, né? Onde é que estão esses judeus askenazitas? Como que eles se encaixam? Tá? A pessoa pode virar para mim e dizer, olha, casou com a minha avó, virou sefaradita. Pronto, beleza. Mas pelo menos está ali registrado. Né? Mas a gente sabe, quando a gente olha de perto, a gente sabe que não é bem assim. Né? A etnicidade não é a camiseta que vai acabar a live e a gente vai tirar para descansar. Ela é uma coisa que ela perpassa por muitos meandros. Né? É verdade. Eu ergui a mão aqui. Eu vou compartilhar uma tela rapidamente com vocês. Eu mencionei na semana passada. Não deu para compartilhar aqui, não apareceu para mim a opção. Pessoal, eu coloquei um link aqui no chat, que é do Spotify do IB, o Instituto Brasil Israel. Esse podcast, nos episódios 105, 106 e 107, está falando sobre a imigração judaica para o Brasil. Fala a respeito, o último episódio que eu escutei hoje, foi lançado ontem, fala também sobre os judeus que vieram do Egito. Episódio interessantíssimo. Você não precisa nem ter o aplicativo do Spotify instalado no seu celular ou computador, é só clicar no link. Eu deixo aqui a contribuição para que vocês conheçam o canal do IB no Spotify. E é uma maneira super interessante de poder aprender um pouco mais sobre a questão da migração judaica na Amazônia. Obrigado. Shirley Faber tem uma pergunta. Vai, Shirley, liga o microfone. Dá para ouvir? Dá sim. Dá. Então, sobre essa questão do Chabad, a minha família também passou por isso que você comentou, Elias.
de estudar na Yeshiva, estudar com Chabad e tudo. E o que eu acho interessante da Yeshiva de Petrópolis, a quantidade de sefaradi, assim como você que saiu de Manaus, pessoal de Belém, pessoal de São Paulo, do Rio, sefaradis do Brasil inteiro foram estudar nessa Yeshiva e aprenderam com o Chabad. E, por exemplo, o Ben Zikri, o Rabino Ben Zikri, é um que foi Sechelier em Belém, mas ele foi com o estudo do Chabad para uma sinagoga que é sefaradi, quer dizer, ele foi abrir um Beit Chabad Ashkenazi dentro de uma comunidade sefaradi. E assim como tem no Rio, a gente tem a comunidade sefaradi em Ipanema, o rabino de lá também estudou na Yeshiva de Petrópolis, e ele segue a linha do Chabad dentro de uma sinagoga que é sefaradi. Então, essa parece que é uma conversão, parece, né, que o que a gente, como sefaradi, sente que eles vêm para converter a gente, para a gente virar Ashkenazi. Isso é uma coisa que incomoda muito os que já têm um pouco de religião, mas os jovens que não têm nada, eles acabam se sentindo, seguindo o judaísmo através da linha Ashkenazi. Hoje em dia, eu voltei para o sefaradi e converti meu marido, porque em Pêssar tem que todo mundo comer arroz aqui em casa. Então, é muito mais fácil ser sefaradi do que Ashkenazi. Mas isso a minha dúvida é por que não entraram em contato os sefaradi do Amazonas, por que não fizeram contato com as outras comunidades sefaradis que são fortes, como, por exemplo, Mekor Haim, que poderia também exercer uma influência ou fazer um contato bom entre duas comunidades que são originalmente separadas com o resto sefaradi. Por que fazer contato com o Chabad? Porque o Chabad, tudo bem, ele oferece, ele envia um rabino, ele envia comida, ele envia livros, ele dá um suporte maior. Mas em termos de semelhanças tem com uma sinagoga Mekor Haim de São Paulo, por exemplo. Tá certo. Vamos lá. Eu vou pegar a pergunta desde o início, né? Eu vou pegar desde a Sheritá do Rabino Amur. Para os que não sabem o que é Sheritá, é o abate ritual, né? Nos padrões caché. Era uma Sheritá diferente que retirava o nervo ciático do bovino ou do caprino, e ele aproveitava, inclusive, o quarto traseiro, né? Uhum. E isso foi um motivo de conflito muito grande com a chegada da ortodoxia em Belém. Aí eu pego assim a sua pergunta, mas por que fizeram contato, né? E se tinha Mekor Haim, se tinha... Então, é assim, existia uma identificação, tá? Pode até existir uma identificação de Cefa com Cefa, mas, no fundo, assim, não é a mesma coisa. Entendeu? Até mesmo do sefaradita dentro do Marrocos, existe uma diferença que não é aquilo ali que tem na Mekor Haim, que tem a ver com os judeus do Egito, com uma outra coisa. Inclusive aqui em São Paulo, tá? Eu moro no Bexiga, e aqui atrás da minha casa ficava, na Rua da Abolição, a sinagoga Sefaradi, que é uma sinagoga desde ela é de 28, de uma coisa assim, ela tá registrada como sinagoga dos judeus de rito português. Hoje é a sinagoga do Silvio Santos. Exatamente, exatamente. E aí essa sinagoga, ela congregava os judeus marroquinos da Amazônia que não estavam no Rio de Janeiro, que tem uma sinagoga marroquina específica, né? Os judeus da Itália, que porventura estavam aqui no Bexiga, alguns judeus sefaraditas meio soltos, deslocados, porque quando você já vai mais um pouquinho, passou aqui do Bexiga, você está na Moca, era só judeu da Síria. Eram numa mesma rua duas sinagogas. Então, essas
essas identidades que eu chamo de intraétnicas, elas são muito determinantes na formação das sinagogas, na formação do Kahal. Aí você pergunta, mas por que chamaram o Rabad e não chamaram o Mekorraim? Porque pelo menos se parecia mais, se respeitava mais. Mas a congregação Mekorraim, ela estava num outro patamar. Ela estava saindo meio que da periferia, eu acho que já tinha saído e se estabelecendo em Genópolis. Né? Periferia que eu falo, os bairros tradicionais, o Bexiga, Moca, né? Os bairros o Bom Retiro, e vão para bairros como Jardins, como Higienópolis, eles estão num outro movimento. Né? E a ortodoxia não precisa você chamar, ela vai. Você está entendendo? Ela vai, ela oferece para uma comunidade que está na Amazônia. A Mekorraim está na... Quando eu nasci, a Mekorraim já estava onde está hoje, em 68, já estava ali em Genópolis. Sim, mas o que eu estou falando para você... Beleza, a ortodoxia é muito depois. Não tinha o rabino ali forte como tem hoje. Pois é, mas assim, se você pega o trabalho da Martha Toppel, da Nova Ortodoxia em Cena, em São Paulo, ela te traz isso desde a passagem das sinagogas tradicionais, do Bom Retiro, da Moca, né, onde eram esses núcleos judaicos, para Higienópolis, para os Jardins e a entrada da ortodoxia. Tá bom? E isso na Amazônia, ela se dá em 80. E não é uma coisa foram fazer contato. E outra coisa também, né? Quando o rabino de Israel ele é direcionado para a comunidade de Belém, é porque ele é da comunidade. Ele volta para aquilo que o Elias fala de uma coisa missionária, que é uma coisa particular do judaísmo do Rabad, não só em relação à comunidade de Belém, a comunidade que ela entra. Diz, olha, existia um judaísmo aqui, beleza, a gente respeita, a gente vai manter, mas existe a nossa forma de fazer. Entendeu? E isso entra em conflito. E é um conflito de mão dupla, porque a instituição Rabad, ela dá o jeito dela também de dialogar com o que a gente em hebraico chama Nussa e que a gente em Hakitia chama Ada. Os Mihagim, né? Que costumes. Né? E todas essas coisas. Então, beleza, existe um lado que diz que influencia, mas existe, quer dizer, como vocês podem perceber, só da gente conversar um pouquinho aqui, surgem uma série de questões e que te jogam para uma série de panoramas para você enxergar essas comunidades, ontem e hoje. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria fazer só um comentário, pensando aqui com a Shirley. Shirley, deixa eu te dizer uma coisa, a Mekorraim é mega ortodoxa, não é pouco ortodoxa, é muito. Então, esse é um tema interessante, Elias, Wagner, Shirley, todo mundo que está aqui assistindo, da gente conseguir entender onde é que está esse limite da tradição judaico-marroquina que se perpetua, né, com esse diálogo com a ortodoxia. O Rabad pode ser até mais maleável nessa coisa que o Wagner colocou, de dialogar com os minhagim marroquinos, do que a Mekorraim, que é sefaradi muito ortodoxa. Hoje ela ficou ortodoxa a partir do Rabino Dish em 1990, 95. Antes disso não existia ortodoxia lá. Não era, sentava separado que nem em qualquer sinagoga,
mas não tinha nada de ortodoxo ali, não tinha ninguém, não existia ninguém de peruca dentro daquela sinagoga, porque eu frequentava aquela sinagoga. Até 1995, ninguém entrava de peruca naquela sinagoga e não tinha nada de ortodoxo lá dentro. Então, essa era uma época que podia ter feito uma conexão. Mas eu acho que a questão é mais do interesse missionário do Chabad de enviar e fazer esse contato, espalhar filiais em toda a parte do mundo. E que a Mekor Haim não teve esse interesse em preservar o judaísmo sefaradi em outras partes. Deixa eu colocar uma coisa, ver se Wagner concorda. Não há como tratar dessas questões que a gente está falando aqui agora, que é tão somente, né, importante, mas um dos elementos, novos recortes que a gente tem por você, na questão da religião e dessas transformações, desses encontros, sem trazer uma história, né, universal da questão do tradicional, do secular e do ortodoxo. Né? A gente precisa desses elementos na mão primeiro para poder melhor entender, né, o que é isso. Não só saber direito o que é o Chabad. Há uma questão contemporânea, né? Wagner é antropólogo, eu sou historiador. Da história, da antropologia, né? Tradição e modernidade. Exatamente. Discutido em diversos aspectos. E no que diz respeito à religião, em particular, no nosso caso, né, há um retorno. Né? Porque se essa religiosidade toda, né, ela era anterior ao iluminismo e né, ao mais... E depois o secular e humanista, ela retorna, no meu entender, né? Desculpem, eu não sou antropólogo, mas ela retorna quase que a um fim da Idade Média, em determinado sentido. Se a gente traçar uma linha, um parâmetro de análise, pelo menos em termos judaicos, algumas linhas que estão acontecendo, né? Chabad, que, lógico, mudou muito, né? Em alguns momentos a gente não reconhece mais o Chabad, a não ser pela roupa, né? Não é mais o hassidismo do Lubavitch, né? A Rebbe, que é o mais conhecido. Enfim, eu acho que a gente tem pano para manga, ou seja, desculpem, eu acho que a gente está acertando, Wagner, né? A gente está acertando quando a gente fez essas reflexões todas, né? Eu não sei o que as pessoas estão achando, mas fica, na minha opinião, não só porque coordeno o projeto, mas fica claro, né, que existem, né, como falou Wagner hoje, existem N outras questões que ainda nem passaram o dedo, né, por alto na poeirazinha. Né? Então, a gente tem muito pela frente. Vou dar um spoiler aqui, em função dos 20 anos do Amazônia Judaica, o Sérgio já está organizando devagarzinho a sua primeira coletânea, que, na verdade, é a segunda coletânea do Amazônia Judaica. A primeira saiu quando nós fizemos 15 anos, e já está começando a ser trabalhada a segunda coletânea, que comemora os 20 anos, e aí serão todas essas múltiplas abordagens, né, no segmento de cada um dos nossos pesquisadores e todas as pessoas interessadas que queiram apresentar alguma coisa para que o Conselho Editorial possa avaliar, né, se está dentro dos parâmetros para ser publicado, e vai mostrar essa cara aí que a gente está trazendo nesse grupo de estudos, eu acho essa riqueza, né? Não só porque traz novidade, porque traz uma outra forma, principalmente, de refletir.
tem muita coisa pela frente, sem tocar, mas vai ser tocado, independente de alguém fazer cara feia, né? A questão desse judaísmo dentro da realidade brasileira. Se a gente está falando de contemporaneidade, o Brasil mudou. O Brasil não é outro mais, né? Então, dentro daquela linha que Wagner colocou, né, um dos alicerces dos objetivos do SESA, pelo menos, é não mais falar em judeus, não mais falar em judeus sefarditas ou askenazitas, não mais falar especificamente sobre judeus na Amazônia, sem contextualizar. Não se faz mais isso de forma isolada. Simplesmente os judeus viviam bem com os árabes, né? E como é que está hoje, né? Mudou muito. Sabe o que basta? Basta ver uma foto de um templo, de uma sinagoga, né? Até a década de 60, no máximo, 50, elas não tinham muro. O muro era baixo, né? A gente via a sinagoga. A sinagoga de Manaus, que o muro era baixíssimo, tem um muro de quase 3 metros agora. É uma outra questão, né? É histórico que árabes, judeus, portugueses, espanhóis, sociedades econômicas, a gente já estudou isso. Eu sei que a gente estudou, Wagner, mas é de desconhecimento do público em geral. Então, a gente não pode abandonar, não pode esquecer dessa questão, que, apesar de que eu estou vendo, né, tenho falado sobre isso, e vou escrever sobre isso também, que há algumas novidades acontecendo, mas ela, no sentido de multiplicação do interesse e tal, mas ela ainda vai um pouco por essa linha aí. Gente, se deixarem, eu falo muito mais, né? Quero agradecer ao Wagner e quero agradecer a presença de cada um de vocês, tá? É muito gostoso estar aqui, estar formando um grupozinho, tem algumas pessoas que realmente estão acompanhando, e quero repetir Wagner, tem como colocar aí legenda? Não, Fabinho? Não, né? Só no vídeo Não depois. precisa. amazoniajudaica.com.br. É o portal Amazônia Judaica, com seu arquivo digital, uma coisa, sempre repito, é uma coisa ainda muito incipiente, é uma luta, né, de 10 anos o portal, né? Ou 15, não me lembro. A gente criou quando dos 10 anos, né? Quando dos 200 anos do início da chegada dos judeus para a Amazônia, e agora nós estamos em 2020, né? Então, parte da literatura, 90% da literatura que Wagner citou no início, o livro de professor Samuel Benchimol, Eretz Amazônia, é encontrado em qualquer lugar do país, inclusive de Israel, porque ele foi traduzido por hebraico, por Davi, meu irmão, e uma outra socióloga israelense, e eu não me lembro se tem em inglês, mas não importa. Tem no Brasil, ele é reeditado sempre, é reimpresso, está na 2ª edição. Wagner citou Amélia Bemergui, o trabalho da Amélia, fundamental, está no site, está no portal. Na biblioteca do portal tem o mestrado dela, tem o doutorado e artigos do Wagner, né? E tem trabalhos, como eu já disse, 85%, 90% atualizado. É daqui que eu percebo como o tema tem, né, crescido de interesse do público, né, em geral, e da academia, tá? Tenho aí um artigo sobre isso em que eu listo, né, eu falei sobre isso na primeira, em que eu listo a bibliografia desde os anos 70, quando ela começa, né, com o Adolfo Moreira, né, isso, Wagner? Isso. E é simplesmente exponencial, porque do nada, né, do quase nada, você... Né? Então, o interesse cresce muito, e também na loja tem algumas coisas que a gente já publicou, não sei se a Alessandra Conde ainda está aí, né? A última publicação da gente é uma coisa fantástica, né? Porque a gente mergulhou, né,
na parceria com o Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia, que é eminentemente da área de literatura, estudam autores sefarditas amazônicos. Tá? E estamos ampliando, não só na Amazônia brasileira, Regina Eagle, que está com a gente, da Universidade de Maryland, está avançando, nós estamos avançando para a Amazônia internacional, porque a presença marroquina na Amazônia internacional. Venezuela, chegaram ao Peru através de Belém, dentro da nossa, Venezuela chegaram direto, na Argentina há marroquinos, e por aí vai. Então, a gente quer chegar por aí também, né? Então, tem toda essa literatura, se vocês se interessam, né? E sobre o próximo encontro, ele será dia 8, né? A gente, em geral, faz 2 encontros por mês, ele será no dia 8, sempre nas quintas-feiras, né? Salvo algumas pouquíssimas exceções, dia 8 de abril, com Karine Sahaf, que está aqui, né? Karine é de formação uma veterinária, uma pesquisadora da Emater, né? no Pará, só que ela não é burocrata sentada em cadeira, ela é uma pesquisadora de campo, né? E ela estava me explicando que para poder pesquisar, ela precisa ler, né? Então, é de uma leitura fantástica e ela encontrou muita coisa, né, da presença e da atuação ruralista desses judeus, que é um tema também. Não é aquele tema antigo do judeu lá na beira do rio que a gente está falando. Ela traz elementos extremamente contemporâneos, da década de 70, 80. Tá? Nós temos ainda judeus marroquinos que migraram para o Sudeste e mantêm fazenda na Amazônia, né? E as questões já são outras, e por aí vai. Enfim, tem um mundo pela frente, né? Então, Karine Sahaf será a próxima palestrante, e o tema da palestra dela, ela vai tentar abordar a partir... Né? A nossa conversa foi o seguinte: a partir de uma mesma origem, né? Como se desdobra toda a segmentação do processo de aonde chegaram. Nós estamos falando aqui da questão de preservação de origem ou distanciamento de origem, né? São os processos novos que vão falar dos judeus afastados que se assimilaram, e vão falar de retorno, que é outro processo que está acontecendo, há uma busca de retorno, e aí tem que avaliar, ela vai avaliar que tipos de retorno são esses e como está sendo processado. É isso, Karine? Ou eu falei besteira? Liga o microfone. Boa noite, Elias. Eliana, todo mundo. Boa noite mesmo? A todos. Né? Você resumiu muito bem o que eu pretendo trazer. Na verdade, eu não sou uma historiadora, não sou uma antropóloga do top, né? Do Wagner, nem do top do Elias. Mas é uma excelente genealogista. Sou, na verdade, uma descendente de famílias, porque não é só uma, são várias famílias, desde os meus avós, bisavós, trisavós, tataravós, todos eram judeus, todos eram de origem marroquina, né? E meu pai, que já veio se casar com uma brasileira cristã e acabou perdendo um pouco da cultura, e eu, que retornei ao judaísmo aos 19 anos de idade, eu comecei a frequentar a sinagoga e comecei os meus estudos, e retornei ao judaísmo, então, já depois de adulta, né? E aí, assim como eu vou trazer muitas histórias de famílias como a minha, muitas histórias de pessoas que, como eu, têm uma origem marroquina
e que em algum momento isso, vamos dizer assim, houve um afastamento e agora está havendo um retorno, né? Como eu converso com Elias, eu não me considero uma pessoa conversa, porque desde que eu comecei a estudar e pesquisar a minha história, eu acho que eu tenho muito mais do que o sobrenome Sarraf. Existem inúmeras famílias judias marroquinas que estão aqui no meu sangue e que eu não posso carregar no meu nome, senão eu ia ter mais nome que Dom Pedro II. Obrigado. E é isso. Queridos, então, obrigado. Eu só queria aproveitar, Elias, que eu levantei a mão anteriormente, para agradecer ao Wagner, primeiro, pelas suas brilhantes obras, que eu recebi no calendário, né? São lindas, eu fiquei realmente encantada. Mas eu queria também aproveitar e falar da relevância que é trazer os temas que você abordou na sua explanação. Existem milhares de descendentes de judeus entranhados na floresta amazônica e que carregam não só um sobrenome, mas eles carregam cultura, eles carregam hábitos, eles carregam muito da língua Haktia. A Alessandra já saiu, mas o Elias já teve a oportunidade de ouvir da minha família, pessoas da geração do meu pai ainda lembrando do dialeto, né? Lembrando de expressões, lembrando de palavras, e eles já são uma geração que viveu afastada da comunidade judaica, porque foram nascidos e criados no interior da Amazônia, né? Entranhados realmente na floresta. Eu ia mostrar umas fotos, mas eu já fechei por conta do adiantado da hora. O túmulo do irmão do meu bisavô, meu tio bisavô, que está enterrado no rio Jaburu, na comunidade do Matunim, que é o interior do interior de Breves. Olha o spoiler aí. Então, eu só para... Eu prometo, eu não vou me alongar muito, tá bom? Mas, Karine, eu agradeço as suas palavras e eu quero dizer que você tem uma... Assim, você vai... como eu posso dizer assim, meio que sanar uma pendenga familiar, tá? A minha família, né, paterna é de Breves. Eu sou neto do Aloysio Lins, que foi dono do cartório de Breves. Sim, sim. Né? E quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, né, eu tive que escolher algumas cidades. E por motivos, pela rota histórica, eu fui meio seguindo a rota comercial que era dada na época, que era Belém-Cametá, né? E depois fui ali para a região do Tapajós, porque eu estava acompanhando a história de algumas famílias. E aí depois acabei mapeando pelo mapeamento que o Museu da Diáspora tinha feito, e aí eu meio que fui revisitando um pouco desses casos. E aí eu nem passei por Breves. E aí os meus tios vieram em cima de mim e disseram, olha, como é que você faz um trabalho e você nem sequer escutou o seu avô, você não escutou a sua avó, né? E assim, eu tinha um pouco de ciência, né? O meu avô era compadre, né, de muito dos judeus de Breves, né, dos Gabai, né? Era muito amigo dos Bacessá, e não só isso, né? O registro desse pessoal todo passou pela mão dos meus avós, que eram os carturários da época, né? Então, né, eu agradeço muito a você, né? Espero que você tenha muito sucesso. Obrigada. No levantamento desse trabalho de que me ficou faltando
e que me foi cobrado da minha família, né? Mas eu tenho certeza que tudo acontece na hora certa. Sim. Né? E aí, depois, quando você te levantar aqui, a sua prima, aqui em São Paulo, a Vivi Sarraf, A Vivian. é uma excelente museóloga. Ela Sim. trabalhou comigo no Museu do Bexiga. E a Vivian está doida para encontrar todos vocês aí no Marajó. Então, é muito interessante também fazer essa ponte do pessoal que ficou da Ilha do Marajó e do outro ramo que eu, coincidentemente, né, trabalhei junto, é uma pessoa muito querida aqui em São Paulo. Uhum. Vivian é minha... Realmente, a gente tem um laço sanguíneo distante, mas nós temos, é comprovado documentalmente, né? E a gente se conhece via rede social. Graças a Deus que a tecnologia existe também para coisas boas, né? Não só para difundir fake news. Mas, assim, para mim, estar participando de um momento como esse é extremamente satisfatório, porque eu não quero me prender a trazer histórias da minha família, eu quero trazer histórias de vários locais, né? Mas eu queria aproveitar esse momento especificamente para falar dessas famílias judaicas que ficaram no interior, né? Breves era uma comunidade grande, eram mais de 20 famílias no início do século XX, que a gente já conseguiu listar, de judeus presentes, e eles tinham uma comunidade ao redor ali da casa do Jacó Gabai, e que eles eram extremamente fortes. Então, a gente tem família... A Amélia Bemerguide escreve isso, fala do jornal deles, a gente teve família tias Bacessá, Rofé, Farache, a Botibol, que é, por sinal, minha família também, Fima, que se afina com... são próximos, porque uma tia minha, por parte do Botibol, casou com um judeu e marroquino da família Fima. Enfim, então eram mais de 20 famílias ali em Breves, e que na década de 1920, a grande maioria saiu, né? A família que mais deixou descendentes em Breves foi a família Sarraf. Então, a gente catalogou mais de 700 descendentes dos Sarraf que ficaram em Breves e Belém. E assim, gente, como o caso da minha família, eu vou encontrando muitos. Eu sempre converso com Elias e conto para ele. Eu encontrei um descendente da família Cohen, no interior do interior de Moju, na beira do rio, e que ele dizia assim, não, meu bisavô era judeu, e até hoje a gente não come porco, a gente respeita o sábado, mas somos católicos. Né? Ele se identifica como cristão, mas ele tem hábitos e costumes e algumas tradições judaicas que foram passados desde o bisavô dele. E exemplos como esses nós temos muitos, e a gente, no próximo encontro, vai contar melhor essas histórias e mostrar como é que a cultura judaica marroquina influencia na vida dessas pessoas e, acima de tudo, mostrar o quanto essa presença é importante na cultura amazônica. Tá? Porque se nós temos uma comunidade judaica pequena, se a gente pudesse ampliar isso, com certeza ela seria pelo menos umas 100 vezes maior do que os judeus, declaradamente judeus, hoje existentes na Amazônia. Ok. Bom, gente, está dando spoiler demais. Mas com certeza vai ser interessante. Gente, obrigado de novo a todo mundo. Né? Espero que a gente se veja, então, no dia 8 de abril, de novo. Tá? Obrigado. Wagner, querido, mais uma vez, obrigado. Parabéns.
Eu sei que eu sou Gente, suspeito. Pesach Sameach a todos, tenham uma excelente Isso! Páscoa. Ai, parabéns, hoje é o Dia Nacional da Imigração Judaica ao Brasil. Pesach Sameach, feliz Pesach, feliz Páscoa, tá? Obrigado, então, gente. Feliz Pesach a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado, Tchau, gente. Agradeço. Tchau para todos.